Amém. Quero orar com vocês mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa que é Tua, nesse momento onde o Senhor continuará falando aos nossos corações, agora através da Tua palavra pregada. Eu te peço que nós estejamos aqui atentos àquilo que o Senhor ministrará às nossas vidas, meu Pai, com os nossos corações abertos, e que essa palavra faça sentido, que essa palavra seja rema para nós, que essa palavra cresça dentro de nós, produzindo os frutos necessários. Eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, como Teu filho neste altar. Peço, Senhor, pela Tua capacitação, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, e que assim a Tua igreja seja edificada em nome de Jesus, e o Teu nome glorificado. Amém e amém. Tenho falado muito aqui sobre como nós temos uma vida transformada, e uma vida transformada nos faz, consequentemente, termos atitudes que agradam a Deus, que adoram a Deus. Faz nós agirmos de uma forma aonde a gente passa a se submeter ao senhorio de Deus, a acreditar na Tua força, acreditar no Seu poder e poder seguir adiante conforme a Sua vontade. Só que muitas vezes a gente não alcança esse nível com Deus de poder, de capacitação, de submissão, de obediência, de avanço, e a gente pode então percorrer um caminho que é prejudicial, um caminho da autossabotagem. A autossabotagem é quando nós criamos obstáculos, empecilhos, seja de forma consciente ou inconsciente, que vão nos atrapalhando na hora de realizar tarefas, na hora de conquistar objetivos. É quando a nossa mente faz com que as nossas ações vão em sentidos opostos aos nossos propósitos. E nós mesmos vamos causando danos em nós mesmos, e que nos impede de vencer esses desafios. É quando nós impedimos, retardamos ou interrompemos o nosso avanço de vida. E a nossa vida, logicamente, que ela é feita de desafios que eles acontecem sempre, diariamente, semanalmente, com vários objetivos que a gente traça no meio do caminho, coisas que nos levam sempre a ir além, porque Deus Ele nos chamou para uma obra de avanço contínuo, de transformação contínua, de aperfeiçoamento contínuo, de progresso, de crescimento, amém? De vida transformada. O problema é quando o Senhor nos mostra algo, o Senhor nos ministra algo, só que a gente acaba focando naquilo que está à nossa frente, sendo como empecilhos, sendo como obstáculos, e a gente é muito bom em dar desculpa, é ou não é? Deixa para amanhã, né? Semana que vem eu vou estar melhor, né? Deixa virar o mês, né? Quem sabe no meio do ano, quando as crianças crescerem, sim ou não? Quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais firme com Jesus, enfim, quantas coisas, né? Deus falou aí que eu vi, né? Senti aqui, Deus falou, né? Nós somos muito bons nisso, né? É falta do dinheiro, é a falta do tempo, é o pensamento da não possibilidade de conseguir. Muitas vezes nós rotulamos a nós mesmos, dizendo que não somos capazes, que não é para nós, que não vai dar certo, ou o próprio medo que vem e nos paralisa, e a gente foca muito nele. Então, o quanto que é comum as pessoas usarem a autossabotagem para se sabotar e colocar ali empecilhos que os fazem verdadeiramente ir além e avançar com o Senhor. Porque ficar no conforto, ficar no lugar onde não te exige muito, é muito bom, é muito fácil, é muito confortável, logicamente. Mas quando Deus Ele vai nos levando a pensar além, a agir além, a avançar, isso vai mexendo conosco, vai mexendo em situações em nossas vidas, que a gente precisa romper, mas muitas vezes a gente se prende naquilo que nossos olhos podem ver. E Deus nos chamou para não andarmos por vista, mas sim para andarmos por visão. Quando Deus nos chama para certos propósitos, nós precisamos acreditar que Ele que nos chamou, nos capacitará para viver todos eles. E eu não posso olhar naquilo que pode dar certo, no que vão pensar, como que vai ser, mas eu não sei aonde que eu vou pisar, eu não sei como que vai ser lá na frente. Isso são coisas que podem acontecer, mas não devem ser empecilhos para nós agirmos naquilo que o Senhor nos chamou.
Vocês estão comigo? Então, isso é um ato comum, infelizmente, em nosso meio, é um ato comum que nós vemos na Bíblia Sagrada também, onde diversos exemplos de pessoas que tentaram se auto-sabotar para não cumprir o desafio colocado por Deus. Quero que você abra comigo lá em Jeremias capítulo 1, vamos ler sobre a história dele e aprender sobre essa história, o quanto que Jeremias tentou esse ato de auto-sabotar, e ali ele começou a colocar tantos empecilhos, mas ele ouviu a voz de Deus. E aí quando Jeremias ele foi chamado por Deus, em Jeremias 1, no versículo 4, veja a reação dele. Jeremias 1, 4 vai dizer assim: o Senhor meu Deus me deu essa mensagem, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei, e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz. O que ele disse? Não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem, repita comigo, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar, e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dei autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então aqui Jeremias ele é chamado de Jeremias, aqui acontece nesse primeiro capítulo do seu livro, e ali ele já começa colocando algumas coisas na frente, tentando colocar obstáculos que o impedisse de cumprir o propósito. Então ele fala que não é capaz de falar no nome dele, ele fala que ele é jovem demais, e então o Senhor começa esses versículos que nós lemos aqui dizendo: eu, o Senhor, antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o conheci. Então nós temos um Deus que nos conhece, antes de nós viermos ao mundo, antes que a gente nascesse, o Senhor ele já nos conhecia, antes de nós sermos formados no ventre materno, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já havia nos separado, já havia nos escolhido, o Senhor escolheu e conheceu ali, conhecendo e escolhendo então Jeremias para tal função. Mas Jeremias ele vai e fala: mas Senhor, existem tantos obstáculos ali que ele foi colocado, jovem, medo, insegurança, como que ele, um jovem, ia para uma tal função que ele nem sabia qual que era, o que ele ia enfrentar, como que ele ia enfrentar, o povo era rebelde, o povo não queria saber nada de ouvir ali as exortações de Deus, o povo, para você ter uma ideia, ele tinha os seus profetas, ele pagava os seus profetas para eles profetizarem aquilo que ele gostava de ouvir. E quando um profeta de Deus era levantado para falar a verdade, ele era hostilizado, ele era maltratado, ele era ali colocado de lado, rejeitado, abandonado. E Jeremias ele então está num cenário, numa situação aonde ele vai ter que enfrentar esse povo. Então Jeremias logicamente que teria medo, lógico que sim, eu e você também, não? Medo, mas o Senhor vai dizendo assim: não tenha medo do povo, porque eu estarei com você, e além de estar, eu o protegerei. Então assim, ele tem aqui uma condição natural, difícil, mas ao mesmo tempo ele tem um respaldo divino que lhe garante que ele pudesse ir em segurança. E aí então ele vê a sua incapacidade: eu sou jovem demais para falar com esse povo, eu não tenho eloquência, eu não tenho palavras para falar ao ponto desse povo me ouvir, não tem como, eu sou incapaz de tal função. E aí então que Deus ele entra, porque não é sobre nós, não é sobre uma capacidade humana, natural, nossa, limitada, mas é sobre uma capacidade que eu quero falar com vocês nessa noite, que vem do próprio Deus. Então é a capacidade que vem dele,
A incapacidade é natural nossa, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa incapacidade e tudo que somos em tuas mãos, o Senhor Ele vem e nos capacita para tal função. E ali ele se encontra em uma situação de fraqueza, ele se torna uma situação difícil, mas ele vai recebendo a palavra do Senhor. Deus vai falando assim: não diga isso, para de se auto-sabotar, para de colocar empecilhos na sua vida, pode parar. Fala para o seu vizinho: pode parar. Pode parar. Fala como profeta do Senhor: pode parar. Pode parar de colocar empecilhos. A mãe está até apontando o dedo para a filha: é isso aí, você tem autoridade. Pode parar, certo? Chega de dar desculpas. Amém? Ixi. Amém significa assim seja, tá? Então, chega de dar desculpas. Amém. Que assim seja sobre nós. Amém? Chega de desculpas. Agora a gente vai olhar para o alto, a gente vai olhar para o alvo, a gente vai olhar para aquele que nos chamou, a gente vai viver debaixo dessa capacidade que vem dele, porque quando ele age, nada pode impedir o agir de Deus em nome de Jesus, amém? Então, Deus ele vai falando: não diga isso, Jeremias, não temas diante desse povo deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, eu sou contigo. Você ouvir isso de Deus já basta, já é o suficiente para você entender que Ele está com você e você pode ir, amém? Quando a gente recebeu ali uma direção de Deus, que foi a direção para ser tomada mais difícil de nossas vidas, a garantia de que nós íamos em paz é que Ele disse: eu estarei com vocês. Então isso é o suficiente. O que nós encontraríamos lá na frente? Não sei. Como que seria? Não sei. Incerteza, incapacidade, medo, insegurança, né? Sem enxergar o futuro, não sabendo para onde ir, aonde ia morar, não sabia de nada. Mas eu tinha uma convicção juntamente com a minha esposa, que o Senhor estava conosco e Ele falou: vai. Então isso é suficiente. Amém? Os medos não haverão, mas se a gente falasse: não, Senhor, mais, a gente estaria no lugar que não era o que Deus gostaria que nós estivéssemos. E você dormir com esse barulho toda noite é a pior coisa da tua vida, das nossas vidas. Você está num lugar aonde Deus não quer que você esteja. Você viver algo que Deus já falou para você deixar de viver. Está no lugar que Deus falou: vai. E quando Deus fala vai, a gente precisa obedecer. E quando a gente obedece, Deus nos fortalece, Deus nos garante, Deus nos abençoa, Deus está conosco. Então as palavras do próprio Deus aqui para Jeremias foi para despertar ele. Fala assim: Jeremias, eu entendo tudo isso, mas a segurança que você tem não é sua, mas é minha. Ele, então, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Então estendeu o Senhor a mão, Jeremias falando: tocou-me e disse-me o Senhor: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então a partir do momento que Jeremias ele é ministrado por Deus, Jeremias está um tete a tete com o Senhor e fala: Deus, o negócio aqui não é assim, poxa Deus, mas isso, mas então Deus ele começa a falar com Jeremias: eu estarei com você, não diga isso, eu estou contigo. Então Jeremias permite ser tocado por Deus, Jeremias se submete a esse processo. Então Deus, ele vem, ele estende a sua mão e coloca as palavras em sua boca e lhe dá autoridade. Isso quer dizer o quê? Que não tem a ver com as nossas vidas, com a nossa capacidade, mas isso vem do próprio Deus, Ele que coloca as palavras, Ele que nos dá autoridade. Então a gente não vai marchando na autoridade humana nossa em nosso nome, mas a gente vai marchando e fazendo e conquistando na autoridade do próprio Deus em nome de Jesus, e isso é totalmente diferente. Ele nos garante um avanço em Cristo Jesus. Então quem
libera o poder que nos capacita a cumprir a sua vontade, viver em seu potencial nessa terra, é o próprio Deus. É Ele que tem esse poder para que seja liberado sobre nós, é Ele que vai à frente, e não existe nada suficientemente grande e poderoso que possa impedir o seu poder e o seu agir, nada. Você pode acreditar nesse poder de Deus, você confia no seu Deus, você sabe quem Ele é, você sabe o quanto que Ele te chamou. Então quando nós temos esse entendimento e permitimos viver tudo isso, as coisas simplesmente elas vão fluir. Elas vão fluir de uma forma natural e sobrenatural ao mesmo tempo, porque é o próprio Deus que Ele está à nossa frente, e que o Senhor quer fazer com que as nossas vidas fluam de uma maneira muito, muito sobrenatural. Não dá mais para a gente ficar arrumando desculpas, não dá mais para a gente ficar fugindo da transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas, não dá mais para a gente ficar fugindo da cura que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Isso vai exigir muito de nós. É um processo doloroso, sim, mas não existe crescimento sem a dor, não existe conquistas sem as batalhas da vida. Não dá para você olhar para uma história de sucesso na Bíblia Sagrada e vai falar para ele: esse cara não passou por nenhuma dor, nenhuma dificuldade, ele não teve que renunciar a nada. Isso é impossível. Então Deus, Ele vai exigindo de tempo em tempo coisas maiores de nós, porque Ele quer levar a lugares maiores conosco. Quem está comigo, diga amém. Quem quer ir embora, dá um glória a Deus bem alto aí. Ô, seu Najib, já quer ir embora, meu? Ele é novo aqui, calma, está aprendendo. Está aprendendo, o pessoal está esperto, né? Até a irmã que sempre queria ir embora não quer mais. Deus tocou no coração dela, agora, cadê a irmã? Acho que ela já foi embora, brincadeira. Amém? Então a gente precisa acreditar nesse poder de Deus, a gente precisa deixar que as coisas sejam consertadas aqui dentro, que elas sejam transformadas, que elas sejam ali organizadas, para que a gente possa avançar nesse sentido que o Senhor tem para nós. Não, teens? Vou perguntar tudo da palavra depois para vocês, hein, meu? Quero ver vocês no celular na hora do culto não, hein? Tá jogando Fortnite não, né? Clash Royale. Tá jogando não, né? Tô de olho, mano. Tem uma câmera bem em cima de você, eu vou olhar depois, hein? Glória a Deus, teens está com a gente aí, todo domingo a gente tem os teens também, o culto dos teens simultaneamente. Mas de vez em quando eles ficam aqui com a gente, né? Comer uma feijoadinha de vez em quando é bom, né? Estão na fase de crescimento, certo? Então Deus está te chamando para viver uma nova vida de cura e transformação. Fala para o seu vizinho aí, prometo que é a última vez, vai. Deus está te chamando para viver uma nova vida de cura e transformação. Amém? Deus está te chamando para isso. Ele quer que você realmente viva o Evangelho de Cristo e desfrute da bondade dEle. Nós temos um outro exemplo, que eu quero ilustrar aqui esse sermão, que é o exemplo de Josué. Josué, ele teve um momento em sua vida que ele passou pelo maior desafio que ele podia viver. Ele estava numa zona de conforto, ele estava tranquilo, ele estava ali, Moisés estava sempre à frente, ele estava ali com o braço direito de Moisés, e ali então Deus estava preparando ele para conduzir o povo. Então chega um dia em que Moisés, o seu líder, ele não está mais com ele. Então Deus, ele chama Josué para ser o sucessor de Moisés. Olha a responsabilidade. Então Josué, ele tinha uma árdua missão de continuar conduzindo esse povo para a conquista da terra prometida. Um povo rebelde, um povo que reclamava, um povo abençoado, aleluia, e ele estava ali, naquela condição. Josué sentiu medo, sim ou não? Se sentiu incapaz? Lógico que sim. Ele se sentiu que estava numa condição que ele não daria conta dessa árdua missão? Lógico que sim. Você acha que ele não quis negociar com Deus? Sim. Mas Josué, ao receber essa missão de Deus, ele ouve da palavra do Senhor assim, Josué 1, 8 e 9, relembre continuamente os termos deste livro da lei,
medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, seu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Então ali, Deus ele fala assim, ó, tem os princípios, o negócio não é bagunçado, tem um livro da lei, esse livro você precisa entender e viver ele. E a partir do momento que você entender isso e viver tudo o que está escrito, cumprir isso, você viverá uma prosperidade sobre todas as áreas. Então tudo aquilo que você fizer, você terá sucesso. Amém? A abundância de Deus sobre nós. E ali então Deus fala, olha, vem cá Josué, você tem uma árdua missão, você tem uma condição ali impossível de se lidar, mas seja forte e corajoso. E aí Deus fala, porque eu estarei contigo. Isso basta. Então você tem um aval de Deus. Deus ele disse que vai estar contigo. Deus ele te deu um plano, um projeto, uma missão. Vai, ele vai estar com você, você tem tudo. Se Deus está contigo, você tem tudo. E quando você entende isso, você vai sabendo que a capacitação é dele. Porque aquele que nos chama, ele continuará nos dando todo o respaldo necessário e nos sustentando nessa obra. Amém? Vou pedir o pessoal apagar a luz aí. Eu vou mostrar um gráfico que eu já mostrei uma vez. E eu gosto de ilustrar esse gráfico para vocês. Tá aí o gráfico, né? Ah, obrigado. Que susto. Glória a Deus. Para vocês entenderem aqui como que é a nossa vida se a gente ficar preso na autossabotagem, né? Então, a gente tem aqui uma zona de conforto. Essa zona é o sentimento de segurança, de controle. É uma zona onde muitos acabam ficando. Por quê? Porque é bom, você não precisa, você não exige muito de você essa zona. Você não precisa lidar com as dificuldades, com os obstáculos, né? Com as inseguranças. Você fica ali naquele mundo, você fica naquela rotina ali que você acaba não saindo do lugar. Então você não vai avançando, você vai permanecendo nesse ambiente. Mas, se você entender que você precisa avançar e você ouvir a voz de Deus, fazendo uma analogia para a nossa palavra aqui, você vai entrar numa zona que é uma zona maior, porém ela é uma zona chamada zona do medo. E muitas vezes nós paramos no medo, o medo de olhar para dentro de nós e nos submeter ao processo de transformação, por exemplo, o medo que nos impede de ultrapassar os limites que são desconhecidos para termos o progresso. Mas quando nós temos uma vida transformada, nós vamos andando por fé e não por vista. Então mesmo numa condição ainda de falta de autoconfiança, da sua focando nos obstáculos, né, chegando até um certo momento de se auto-sabotar mesmo, colocando desculpas ali, né, podendo potencializar a opinião alheia e não acreditar naquilo que Deus te chamou, você vai permanecer nessa zona, ou você pode retornar para o conforto, ou você pode ficar nessa zona de medo e não avançar. Mas se você continua avançando passo a passo, e tanto o meu testemunho da pastora aqui, o nosso testemunho como igreja, né, quanto a vida de Jeremias, a vida de Josué, ela se encaixa perfeitamente em tudo isso. Todos nós passamos do conforto para o medo, e ali entramos numa zona de aprendizado, aonde a gente vai desconstruindo muitas coisas, mas construindo outras, a gente vai adquirindo novas habilidades que a gente nem imaginava que existia, e ali a gente vai lidando com os desafios e os problemas, mas sabendo que o Senhor está nos elevando em novos níveis. O nosso nível de fé ele é aumentado nesse momento, que a gente passa a ter que confiar no Senhor, porque muitas coisas elas fogem do nosso controle, das nossas mãos humanas, e ali a gente vai estendendo essa zona de conforto. Então a zona de conforto que antes era pequena, hoje se torna uma zona maior, uma zona de aprendizado. Mas se assim a gente continuar insistindo, aprendendo e avançando, em vez de a gente ficar ali aprisionado e retroceder, a gente vai para uma zona que somente nessa zona haverá crescimento. Não existe crescimento em nossas vidas sem ultrapassar essas zonas. Ninguém cresce da noite para o dia, ninguém avança da noite para o dia, existe todo um processo, amém? Todas as palavras aqui de Jeremias, Josué, as nossas vidas, todas elas passaram por um processo e continuam em um processo. Com o Senhor, isso só vai terminar quando Ele nos chamar ou Ele voltar.
E ali nesse lugar, onde a gente vai para essa zona de crescimento, a gente consegue então conquistar, a gente consegue realizar os sonhos, a gente consegue viver os propósitos de Deus, a gente consegue cumprir o nosso chamado, a gente consegue buscar novas metas, porque a gente viu que o negócio dá certo, que é bom, que o Senhor está conosco, que Ele nos capacita. Então, se a gente alcançou essas metas, por que não colocar novas metas, novos desafios, e ali então a gente vai conquistando novos objetivos, e assim vai um avanço sem precedentes, porque isso é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo ou não? Então, dentro desse quadro aí que você está vendo, essa ilustração, em que zona você se encontra nesse exato momento? Ou que parte da tua vida que você vê que existe ali ainda um aprisionamento, ali uma zona de conforto ali, ou uma zona do medo, de aprendizado, ou até mesmo do crescimento? Em quais situações você percebe que o conforto te paralisa, que o medo te paralisa? Como você acha que você pode fazer para contribuir, para que não seja mais paralisado ali pela zona do medo, ou que não fique mais ali naquela zona de conforto, que é infrutífera? Então, o que você pode fazer a partir de agora, para começar avançando naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Obrigado. Então, não importa qual seja o seu estágio, entenda que Deus, Ele está acima de todas as coisas, te ajudando em todo o tempo, para que você continue avançando, nessa obra que Ele tem sobre nós, de aperfeiçoamento, de crescimento. E daí a gente vai vivendo experiências sobrenaturais, quando a gente sai do conforto, e ali então a gente vai vivendo provisão, por exemplo, aonde a gente vê situações adversas, situações aonde o nosso dinheiro não pode pagar, aonde a nossa condição humana se limita, e de repente vem sobre nós uma provisão sobrenatural. Então, de tempo em tempo, Deus Ele vai nos abençoando. Mas por que Ele nos abençoa e traz a provisão? O povo do Egito não saiu lá e Deus não enviava a provisão todos os dias? Então, o Deus que te chamou, você acha que Ele vai desamparar? Né? Ele não desampara nem as aves dos céus, né? Os animais, tudo é uma provisão dos céus. Então, o Senhor Ele tem provisão para nós, Ele dá aquela medida que nós precisamos. Então, eu e a pastora estava numa situação ali financeira, daí a gente falou assim, ela orou e falou assim, Deus Ele vai dar para nós aquilo que nós precisamos no tempo certo. E num dia de manhã, houve um fechamento de um valor que nós recebíamos, e no mesmo dia, à noite, houve uma confirmação de outro valor que entraria para suprir aquele valor que não estaria mais. No mesmo dia. Poderia ser um dia depois, 2 dias, uma semana, 10, 20, 30, para acabar com o meu estômago de vez, aleluia. Mas por quê? Porque Deus é um Deus de provisão, e sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de murmurar e começar a declarar a bênção sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus deixa a gente de abençoar a gente, porque a gente fica, poxa, ó céus, ó terra, ó conta, poxa, mas não vai dar, mas é isso, poxa, de novo, poxa, não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Senhor, eu declaro, Senhor, que eu já recebi a provisão dos céus, aquilo que o Senhor tem para mim, a medida certa virá sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa próspera, minha casa é próspera, meus filhos serão prósperos, não faltará nada nessa geladeira, não faltará nada nessa despensa, aquilo que nós precisamos virá da parte do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. E a gente tem que profetizar vida sobre a nossa casa, vida sobre as nossas finanças, por mais que isso seja impossível muitas vezes, por mais que nós olhamos para situações e olhamos para a nossa conta e a gente vê só o sangue de Jesus. É ou não é? Quem se identifica, não precisa levantar a sua mão. E o sangue de Jesus não quer sair das nossas vidas, na conta. Mas a gente pode profetizar, a gente pode declarar, porque quando o Senhor vai nos retirando de uma zona de medo e de conforto, Ele vai nos legando um lugar de provisão, porque Deus está falando assim, não dependa mais dos seus recursos, não dependa mais da sua limitação, mas passe a depender de mim, então o seu nível de fé será aumentado. Você chegará num nível que você vai falar, Deus, eu não tenho para onde correr, é agora que a fé é real, é agora que você vai ver a provisão, é agora que você vai ver o sobrenatural, porque até onde você poderia ir, você foi. Agora deixa com o Pai, que o Pai cuida, que o Pai resolve, que o Pai faz, porque Ele é bom em todo o tempo, Ele ama cuidar dos seus filhos.
E é nessas condições, aonde as nossas forças já não existem mais, é aí que Deus ele vai renovando as nossas forças, porque quando nós somos fracos, é aí que Ele nos torna fortes, e ali então, nesse lugar, aonde a gente vai avançando e saindo dessas zonas de conforto e medo, o Senhor vai nos levando a conquistas, e dentro dessas conquistas, o Senhor vai nos levando a transformações que são reais, são verdadeiras, são genuínas. Ele que adestra as nossas mãos e nos capacita a seguirmos em frente, sem olhar para trás, amém? Em Salmos número 144, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: louvado seja o Senhor minha rocha, Ele treina as minhas mãos, Ele adestra as minhas mãos, Ele capacita a minha vida para a guerra e dá aos meus dedos habilidade para a batalha. Quem que dá? É o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é meu aliado, infalível, e minha fortaleza, minha torre segura, e meu libertador. Ele é meu escudo, em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Então bendito seja o Senhor, a nossa rocha, que prepara as nossas mãos, que nos dá a condição, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquele que nos chamou, amém? Então obedeça a Deus, acredite nele, siga em frente. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. No final dessa epístola, escrita por Paulo aos cristãos de Éfeso, ele deixa algo muito claro: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortes em você mesmo e na sua habilidade, sejam fortes no seu poder, na sua limitação. Não, isso tem a ver com aquele que nos chamou. Existe um Deus acima de nós, um Deus que cuida de nós, e em Deus é possível ser forte, em Deus é possível viver o sobrenatural, em Deus é possível viver uma cura e uma transformação que Ele tem para todos nós. Há uma capacidade que vem dEle, que opera em nossas vidas para nos levar além. Existe uma capacitação que está disponível a todos nós, em nome de Jesus, e a gente tem que acreditar nisso, amém? Você acredita nisso ou não? Existe um poder de Deus, uma capacitação de Deus, que está disponível a todos nós, porque quando Ele age, ninguém impede, ninguém pode impedir. Então Jeremias, ele não se achava pronto, assim como eu e você não nos achamos prontos, mas ele não perguntou, Deus não perguntou se ele se sentia preparado, Deus o escolheu mesmo assim, e Deus escolhe mesmo em nossas limitações, mesmo em nossas condições. Não espere ficar bom para cumprir os propósitos de Deus, porque isso nunca vai acontecer, porque a gente é pecador, a gente é falho, mas Deus escolheu Jeremias mesmo assim, mesmo na sua condição, porque Ele queria manifestar a glória dEle. Todos poderiam olhar para Jeremias e falar: não foi Jeremias que fez isso, não tem condição de dar a glória para Jeremias, isso é algo de Deus. É quando as pessoas olham para nós e vai falar assim: não foi você, não foi você que conseguiu sair dessa sozinho, não pode ser. Eles veem o próprio Deus, e aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, eles são ramos que produzem muitos frutos, e esses muitos frutos glorificam a quem? Glorificam ao próprio Deus. Então é isso que Deus quer nos fazer. Então Jeremias, ele não estava pronto, mas Deus o chamou, e ele sentiu-se capaz em Deus, e ele avançou em conquista, ele avançou em cumprir o seu chamado. Ele foi uma voz fiel, mesmo em meio a um povo rebelde. Enquanto falsos profetas diziam que o povo queria ouvir, Jeremias, ele falava a verdade, ele tinha um compromisso com Deus, porque ele tinha uma vida transformada. Ele preparou o povo para a disciplina, mas também para a restauração. Jeremias, ele foi usado por Deus para anunciar o juízo, o exílio na Babilônia, mas também ele plantou esperança, ao anunciar que Deus traria o povo de volta. Jeremias 29:11 vai dizer: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias não parou no meio do caminho.
mesmo sendo hostilizado, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo abandonado, mesmo sendo ali lançado fora, ele continuou cumprindo, porque ele tinha um chamado de Deus, ele tinha um propósito, e ele sabia que Deus estaria capacitando ele. Então o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, ele foi preservado, ele inspirou gerações. No Novo Testamento vê o próprio Jesus Cristo trazendo referência aos temas abordados por ele. Então a sua fidelidade gerou muitos frutos, e ele deixa um legado nessa terra. Jeremias com certeza é um exemplo de vida transformada, e quando ele foi chamado por Deus, ainda apenas um jovem inseguro, com muitas coisas para serem transformadas, mas ele se submete ao processo, ele permite que Deus o respalde ali, que Deus continue a tua obra, e ele recebe essa capacitação para cumprir o seu chamado. Jeremias teve as suas dores, teve as suas dificuldades, logicamente, como todo grande homem que viveu o propósito de Deus nessa terra, e toda grande mulher que nós vemos na Bíblia Sagrada. Ele é conhecido até mesmo como um profeta chorão, porque ele sentia as dores de poder declarar a verdade. Daí Jeremias 29, capítulo 20, versículo 9, vai dizer: mas se digo que nunca mais me lembrarei do Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou exausto tentando contê-la, é impossível, eu não posso. Então Jeremias, mesmo ali em meio às suas dificuldades, ele não deixava de cumprir o propósito de Deus. É aquela zona do crescimento que continua acontecendo e avançando. Jeremias, ele chegou até um ponto, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, e mesmo mediante aos desafios, ele não se auto-sabota e coloca outros empecilhos, ele vai. Então que você também receba essa palavra no teu coração, que você também continue marchando em nome do Senhor dos Exércitos, que você continue avançando naquilo que o Senhor chamou para a tua vida, que você fique inconformado realmente com tudo aquilo que você viveu até agora, e permita que Deus te leve a lugares mais altos, avance com Ele, uma vida mais transformada, com mais santidade, com mais intimidade, com mais proximidade do Senhor. A dor de Jeremias fez ele se aproximar ainda mais de Deus. Ele se tornou um homem íntimo do Senhor, um homem cheio de temor, que aprendeu a descansar no Senhor. Deus tira teu medo e transforma em coragem. Deus transforma a sua insegurança em ousadia. Deus traz o amadurecimento da fé na entrega e na missão desse homem, e Deus cumpre o propósito dele com Jeremias, que teve a sua vida ali transformada. Então ele é um exemplo de como Deus não apenas nos usa, mas nos transforma enquanto nos usa. Ele continua fazendo essa obra. Então permita que o Senhor continue fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, em nome de Jesus, porque como uma vida transformada, nós sabemos quem é Deus, nós acreditamos no seu poder, nós seguimos em frente, sendo aperfeiçoado por Ele em uma vida que o adora, em espírito e em verdade, e assim realizando os seus propósitos nessa terra. Deus nos chamou para realizar esses propósitos nessa terra, não na força do nosso braço, mas na capacitação que vem dEle. Que assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, por favor. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite, você ouviu essa palavra, você quer viver essa capacitação que vem de Deus, você quer desfrutar de uma vida assim, mas entenda uma coisa, isso só é possível a partir do momento que você se entrega a Deus, e você se rende a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a tua vida por você. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse ter acesso um livre acesso ao trono da graça, ao nosso Deus, para que você então pudesse desfrutar dessa capacidade que vem dEle, e viver tudo que o Senhor tem para você. Então eu quero te fazer um convite, você que está aqui nessa casa, talvez você veio pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes, você já aceitou Jesus Cristo no teu coração, mas você sabe que Jesus deixou de reinar aí dentro de você, e nessa noite você quer que Ele volte a reinar, você quer submeter a sua vida a Ele, ou você que nunca fez essa oração, você quer se entregar a Ele, que Ele comece então a ser o seu Deus. Então se você é essa pessoa, eu quero te convidar
a levantar uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz para Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou pedir para você repetir essa oração simples, mas que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu destino. E a partir dessa simples oração, você se submete ao Senhor, fala: Deus, eu não consigo sentir, eu quero o Senhor. E Deus que é chamado, Jesus que é chamado, então Ele vem, Ele não vai invadir o teu ser, Ele vai se você o chamar. Então, se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo, levante sua mão onde quer que você esteja, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo a Ti, eu me submeto ao Senhor, eu declaro que Tu és o Deus Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e hoje vivo está à destra do Pai, e que a partir de agora, o meu nome esteja escrito no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é meu Senhor e meu Salvador para todos sempre. Eu entrego a minha vida a Ele, com meu coração arrependido e contrito. Amém. Senhor, eu declaro que sobre eles esteja o sangue de Jesus. Eu declaro que sobre eles esteja a sua bondade, o seu amor, o seu processo de transformação, de conversão, seja genuíno, real, intenso sobre as suas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa guardá-los em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós os abençoamos e nós o recebemos na família de Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Deus é bom. Você que fez essa oração, tem o pessoal aqui identificado que é do Ministério do Connect. A gente tem esses celulares aqui que a gente deixa disponível com eles no final do culto, para que você possa ir lá, dar o teu nome e a gente poder fazer uma oração por você, direcionar para uma pessoa que possa te discipular nessa caminhada, e que assim seja em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor. Quero que você possa refletir em tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, que você possa adorar o Senhor nesse momento, em nome de Jesus, que você possa se render a Ele. A gente vai ter uma noite de ceia, uma noite que nós fazemos esse ato em memória da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então que a partir de agora você possa te dar uns minutinhos para você ter um tempo com Deus, que você possa pedir perdão pelos seus pecados, para que você possa refletir naquilo que foi falado, para que você possa se comprometer com o Senhor a partir de agora, renovar a tua aliança com Ele. Que você aproveite esse tempo agora em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima,
Santo Deus, Santo Deus. Receba essa capacitação que vem do alto, essa capacitação que te leva além, essa capacitação que vem dele. E através dela Deus vai te levar a lugares que você nem imaginava estar e chegar um dia. E quando você chegar nesses lugares, nunca esqueça de onde você saiu e quem o tirou. Quando você chegar a esses lugares, nunca esqueça de dar a honra e a glória àquele que faz todas as coisas, aquele que é o Deus do impossível, porque Deus está movimentando pessoas neste lugar, para que possa ir e dar frutos em ambientes diferentes, aonde você ainda não conseguiu adentrar. Mas eis que vem uma liberação dos céus e uma capacidade de Deus, que vai te levar a entrar em lugares, em salas, em ambientes, em equipamentos, aonde o Senhor vai te conduzir até ali. Mas nunca esqueça de quem o chamou, nunca esqueça de quem o sustenta, de quem o capacita. Nunca esqueça de dar a honra e a glória a Ele. Nunca esqueça de manifestar o reino, de manifestar o seu amor, de ser um cristão verdadeiro e uma vida transformada, porque o Senhor está te conduzindo a esses lugares para realizações de propósitos, e com os propósitos de Deus você nunca está sozinho. Nunca pare você, mas você passa a fluir como um manancial, e rio de águas vivas fluem do seu interior. E o Senhor, Ele está fazendo conexões, o Senhor está levando pessoas para lugares e ambientes, capacitando-os a entrar lá, para que se conecte com outras pessoas, e essas outras pessoas se conectem com outras pessoas, e assim o reino de Deus é manifesto, assim a cura se manifesta, assim o amor se transborda de Deus, assim o propósito se cumpre de Deus. Show! Santo Deus, há o poder de Deus sobre nós, há o poder de Deus. É o Senhor que adestra as nossas mãos, é o Senhor que capacita essa igreja a ser a igreja de Cristo. É o Senhor que nos capacita a cada liderado, a cada liderança, a cada discipulador, a cada casa T, a cada ministério, a cada administração desse ambiente. É a capacitação que vem dos céus, é algo sobrenatural, não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que nos chamou, com aquele que nos chamou. Show! Show! Não diga eu não sou capaz, não diga eu não sei falar, não diga eu não sei, eu não tenho dinheiro, não diga eu não tenho tempo, apenas diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e deixa Deus ser o seu Deus, deixa Ele te usar, deixa Ele te capacitar, deixa Ele te levantar, deixa Ele fazer novas todas as coisas em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uou! Santo Deus, Ele é um Deus de abundância, Ele derrama sobre nós a tua prosperidade. Em Deus nós somos capacitados e prósperos, e eu declaro sobre nós a prosperidade dos céus em todas as áreas de nossas vidas. Eu declaro prosperidade, eu declaro prosperidade dos céus sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional. Eu declaro prosperidade do céu sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que colocarmos as mãos, que haja prosperidade dos céus, ou seja, que vem dEle, na capacidade que Ele nos dá, que Ele nos dá. Receba isso no teu espírito em nome de Jesus. O Senhor é conosco, Ele é que age, Ele é que age. Deixa Ele ser Deus em você e através de você. Deixa Ele ser Deus, porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Que o Espírito Santo de Deus enche o teu coração agora. Que o Espírito Santo de Deus toque no teu lar agora. Santo Deus, Santo Deus,
Você que estava andando em zigue-zague, num ciclo vicioso, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti agora e te dê o respaldo e capacitação para que você rompa em nome de Jesus. Você que andava perdido e não sabia o que fazer, para onde ir, qual os próximos passos dar, entrega teu coração, a tua vida a Ele. Entrega a tua vida a Ele, Ele vai te capacitar nessa jornada. Eu declaro em nome de Jesus: haverá luz nos seus caminhos, haverá instrução dos céus, haverá direção do alto, haverá habilidade sobre as suas mãos. E eu declaro que aonde você tocar, que haja prosperidade. Faça a tua parte, se renda a Ele, cumpra os princípios do Senhor. Cumpra os princípios do Senhor, assim como Deus ordenou a Josué. E tudo que você fizer, a prosperidade, prosperará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja um rompimento do céu sobre vocês agora. Que esse rompimento venha. Que esse rompimento venha em nome de Jesus. Há uma voracidade dos céus. Há um dunamis, há um poder que desperta. Há um poder que desprende. Há um poder que quebra os grilhões, que quebra as cadeias, as limitações que antes bombardeavam a tua mente, que te contaminava, que te colocava para baixo, que te deprimia, que caia por terra, que perca suas forças agora, que perca suas forças agora, que perca suas forças agora. Eu declaro vida sobre você, eu declaro vida sobre você, eu declaro vida de Deus sobre você. Espírito de ressurreição e vida, venha sobre ti agora. Venha sobre ti agora. Uma unção dos céus, uma unção que despedaça o jugo, uma unção que quebra os grilhões. Venha sobre ti agora. Uma unção que te capacita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro cura sobre ti. Você que está enfermo e veio aqui nessa noite, eu declaro que aonde existia dor, que se transforme em cura, em alívio agora, em alívio. Toda enxaqueca crônica perca suas forças, toda dor nos ossos, nos tendões, nas articulações, perca suas forças agora. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada um aqui. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Toda angústia que antes dominava o teu ser, eu declaro vida de Deus, alegria de Deus sobre você. Seja curado, seja curada pelo poder que há no nome dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedir para os diáconos distribuírem a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Continue adorando a Ele. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir
meus olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Amado Jesus, Aleluia. A palavra de Deus vai dizer: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, faça isto em memória de mim sempre que o beberem.
em nome de Jesus, aleluia. Quero que você pegue teu pão aí, por gentileza. Levanta ele bem alto aí. Senhor, esse é o pão que simboliza o teu corpo, que foi transpassado na cruz do Calvário por nós. Nós estamos aqui em obediência ao rito que o Senhor nos deixou, até que o Senhor venha, Senhor, ceando em teu nome, em nome de Jesus. Comamos todos. Abre teu cálice aí. Amém? Esse é o cálice da nova aliança, feita através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E assim nós estamos aqui nessa casa, reunidos em teu nome, até que Ele venha, que nós possamos todos beber do cálice em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Solta o som. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Tira o pé do chão, vai! A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Tira o pé do chão, vai! A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Essa alegria não vai mais sair nas palmas. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não vai. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Proibido ficar parado na casa do meu pai. É proibido ficar parado, eu tô na casa do meu pai. Vamos fazer todo mundo baixo, todo mundo baixinho. Parado, eu tô na casa do meu pai. É proibido ficar parado, eu tô na casa do meu pai. 1, 2, 3, vai! É proibido ficar parado, eu disse é proibido. E é proibido ficar parado, eu
proibido fica parado, eu tô na casa do meu pai. 1, 2, 3, vai! É proibido ficar parado, tô na casa do meu pai. Aqui é liberdade. Eu disse é proibido. Eu tô na casa do meu pai. Mais uma vez é proibido. É proibido. Eu tô na casa do meu pai. Aqui é liberdade. É proibido ficar parado, eu tô na casa do meu pai. Glória a Deus! Jesus! 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 Glória a Deus! Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te guarde, que esse amor que vem dele seja sempre no teu coração, que os anjos do Senhor sempre estejam te escoltando, para que você não tropece em pedra alguma. Vai debaixo dessa paz, dessa unção do Senhor, dessa graça de Jesus Cristo, que Deus te acompanhe e te guarde sempre, em nome de Jesus. Dê um abraço às pessoas que estão do seu lado, glória a Deus.